Então eu gostaria que você nos acompanhasse nesses minutos, a fim de nós conversarmos a respeito da primeira carta aos Tessalonicenses, que Paulo escreveu. Eu penso que refletir sobre isso, dentro de um contexto que nós estamos vivendo hoje, de tantas, posso dizer que, coisas bizarras acontecendo, percepções que as pessoas têm a respeito da pessoa do Espírito Santo e qual é a função do Espírito Santo, eu acho que vale a pena nós começarmos a refletir como nós podemos ter um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo e uma percepção da pessoa do Espírito Santo de forma mais saudável. Bom, essa carta ela tem entre várias nuances, né? Mas uma delas é uma carta de encorajamento do apóstolo Paulo a irmãos que estão passando por grandes dificuldades. Claro que boa parte dos cristãos naquela época passavam por dificuldades, mas de forma singular, esses irmãos de Tessalônica estavam enfrentando uma grande oposição, né? Principalmente por talvez eles terem abandonado suas falsas religiões, se voltado para o Senhor. Então aquelas pessoas começavam a perseguir até mesmo familiares, e também, como dentro daquele contexto cristão, os judeus também os perseguiam, né? Porque eles anunciavam a Cristo como aquele que era o Messias de Deus. Então nós vamos ler, gostaria que você lesse comigo aqui, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, do verso 4 ao 6, nós vamos ler e eu gostaria que você acompanhasse. Diz assim: Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Sabemos muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Então, só para que os irmãos possam entender o contexto, dos versos 2 até o 3, Paulo, na realidade, ele começa a fazer um agradecimento, ele faz uma oração de agradecimento pelos Tessalonicenses, e nessa oração de agradecimento ele enfatiza a fidelidade deles a Cristo, né? Mesmo em meio a tantos sofrimentos, né, que eles estavam enfrentando, Paulo percebe que aquela igreja ela permanecia firme. Isso era uma preocupação do coração do apóstolo Paulo. Era saber se aqueles irmãos, após essa visita tão rápida, é bem provável que o apóstolo Paulo ficou muito pouco tempo ali em Tessalônica, essa visita que ele veio, anunciou o evangelho, e havia uma preocupação: esses irmãos será que estão firmes? E eles percebem, né? Paulo percebe que esses irmãos ainda continuam firmes no evangelho, e esse é o contexto de perseguição, e Paulo agradece a Deus, né, pela fidelidade desses irmãos. Porém, no verso 4, Paulo ele vai começar a encorajar esses irmãos a perseverar no meio do sofrimento. E há uma frasezinha muito interessante que ele fala assim: sabemos, no verso 4, sabemos, amados por Deus, que Ele os escolheu. A primeira coisa que o apóstolo Paulo ele utiliza como esse mecanismo de encorajamento é que Paulo os lembra de que eles foram eleitos. Calma que eu vou chegar lá em como o Espírito Santo trabalhou na vida desses irmãos. Mas a primeira coisa que é fundamental é que Paulo gostaria que eles lembrassem que o Evangelho chegou a eles, através, mais futuramente a gente vai ver nos próximos versos, com poder, com convicção, através da pessoa do Espírito Santo, ela se deu porque eles são amados por Deus. Eles foram escolhidos por Deus. Então Paulo fala sobre o fato de que Deus escolheu e que eles fazem parte dos eleitos de Deus. E de que essa eleição é uma obra divina, é fundamentada no amor de Deus. E isso deve deixar nós seguros. A nossa salvação, Paulo vai dizer, não depende de vocês, depende desse pré-amor de Deus. E ele vai no verso 5, e aqui eu queria me atentar, talvez de forma um pouco mais detalhada. No verso 5, Paulo, e aí é onde a gente entra na nossa temática a respeito da pessoa do Espírito Santo, ele vai dizer: nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. A primeira coisa que Paulo vai querer dizer para aqueles irmãos: lembre-se do amor de Deus por vocês, e portanto por isso que vocês foram salvos. Mas não somente isso, perceba que o nosso evangelho não chegou por palavras. Aquela igreja, possivelmente, nós podemos perceber que ela estava sendo influenciada por falsos ensinos. Paulo vai dizer para aqueles irmãos, assim: olha, eu não sou como esses bajuladores. Paulo vai dizer ainda na primeira carta, se eu não me engano, de que alguns eles tentem usar de mecanismos bajuladores, eles são mercadejantes da palavra de Deus. Ou seja, eles utilizam a palavra de Deus para benefícios próprios. E Paulo fala: eu não faço isso. Portanto, a nossa palavra, ou seja, o evangelho, ele não chegou até vocês simplesmente com um linguajar vazio, mas em demonstração. Então a primeira coisa que Paulo queria mostrar para eles, e de forma corajada, perceba, o evangelho é poderoso. A mensagem do evangelho pregada por Paulo e seus companheiros não veio apenas em palavras, mas com uma demonstração clara do poder espiritual.
Não somente isso, mas no verso 5 ainda, o apóstolo Paulo vai dizer, porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo. Alguns vão dizer, e é uma grande, ampla de opiniões aqui a respeito do que significa essa questão de poder, né? E no Espírito Santo. Nós podemos ver isso de forma muito clara, é que provavelmente na proclamação do evangelho havia muitos sinais e maravilhas, conforme o apóstolo Paulo mesmo vai dizer em Romanos no capítulo 15. Paulo declarava e falava que muitas das vezes, ao anunciar o evangelho, Deus cooperava com ele, através de sinais, prodígios e maravilhas. E Paulo lembra, irmãos, o nosso evangelho é poderoso. Vocês lembram os tantos de sinais e milagres que aconteceram. Mas não somente isso, há uma obra singular do Espírito Santo, que no verso 5 ele diz, e em plena convicção. E em plena convicção do Espírito Santo. Então a recepção do evangelho pelos Tessalonicenses foi marcada pela ação do Espírito Santo. A pregação de Paulo não era uma mera apresentação intelectual como aqueles falsos mestres, aquele dentro do contexto da Grécia, um intelectualismo vazio. Não, mas era algo que tocou a vida deles de maneira profunda e transformadora. Queridos, uma das funções do Espírito Santo ao anunciar a proclamação do evangelho é o convencer do pecado, da justiça. Não é isso que Jesus disse? Quando eu enviar o Espírito Santo, ele tem uma tarefa singular de nos convencer o perdido, talvez você que está me ouvindo, convencer você de que você carece de Cristo e de que não somente isso, mas lembrar de que você é amado por Deus. Então, esses são os elementos que o apóstolo Paulo apresenta, talvez a primeira relance da figura do Espírito Santo, é de que é aquele que vem com poder e convicção. E ele continua no verso 6, não somente lembrando do poder, mas Paulo fala assim, no verso 6, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Perceba que eles estavam passando por grande sofrimento. E eu quero ler de forma integral aqui no verso 6, que diz, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muito sofrimento. Perceba, Paulo os encoraja, demonstrando que eles se tornaram imitadores, tanto de Paulo e do Senhor. Se você conhece a vida do apóstolo Paulo, você vai lembrar de que Paulo foi um dos caras que mais sofreu perseguições, açoites. Isso fica muito claro em 2 Coríntios. E o nosso Senhor, que padeceu por meu pecado, pelo seu pecado, mas eles nunca perderam a alegria. Eles sempre se alegraram em meio ao sofrimento. E Paulo se alegra com isso. Paulo mostra que ao receber a palavra, o Espírito Santo gerou essa alegria. E Paulo quis lembrá-los de que essa alegria estava disponível para eles. Bem no final do verso 6, ele fala assim, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. E aqui eu queria encerrar a nossa reflexão, dizendo que nós podemos imitar esses homens e nós podemos usufruir desta mesma alegria. Aqui nós vemos nessa primeira carta a ação do Espírito Santo, vindo com poder, provavelmente milagres e curas. Nós vemos esse elemento da convicção do pecado, mas nós vemos que há uma alegria que nos sustenta em meio ao sofrimento. E esse é o Espírito que nós servimos, querido. Que você possa encontrar essa alegria extraordinária nesse dia. E esse gozo que só a pessoa do Espírito Santo pode dar. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que nós vivemos em um contexto de muito sofrimento. Mas nós podemos contar com essa alegria do Espírito Santo, que habita em mim e em você. E, portanto, nós podemos gritar, né, como as Escrituras declaram, a alegria do Senhor é a minha força. Então, que Deus te abençoe e fique comigo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Eu quero fazer mais vídeos falando sobre a pessoa do Espírito Santo através da carta do apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe.